O Brasil é o país mais rico da América do Sul, sendo a nona maior economia do mundo. Em 2022, seu PIB chegou a cerca de 9,9 trilhões de reais. Mas se dividirmos o país ao meio, separando entre norte e sul, vamos perceber uma grande desigualdade econômica entre as regiões. A divisão norte ocupa mais de 60% da extensão do Brasil. Porém, mesmo com maior território, ela representa somente 30% do PIB brasileiro. Pesquisas do IBGE estimam que cerca de 36% da população brasileira mora nas regiões norte e nordeste do país. Mesmo possuindo a população menor, as regiões juntas concentram 58% das pessoas que vivem em situação de pobreza no Brasil. Cerca de 48% dos habitantes do Nordeste e 45% dos habitantes do Norte são considerados pobres. Já na lista dos 26 estados que mais geram riqueza per capita, os mais ricos estão na região sul e os 10 que geram menos riqueza estão na divisão norte. O índice de desenvolvimento humano é maior na divisão sul, com os estados como Santa Catarina e São Paulo aparecendo nas primeiras posições. Por outro lado, os estados com pior nível de desenvolvimento são Alagoas e o Maranhão, consequentemente estando no Nordeste. Além disso, as 10 cidades mais pobres do Brasil estão situadas nos estados do Nordeste, com altas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil, segundo o estudo feito pela FGV. Revelou que no ano de 2021, o estado com menor taxa de pobreza foi Santa Catarina, com menos de 10% da sua população. No outro extremo, temos o Maranhão, com 58% dos seus habitantes em situação de pobreza. Mas afinal, o que causa tanta discrepância entre a região norte e a região sul? Exatamente isso que veremos ao longo deste vídeo. Se está gostando do conteúdo, já sabe, né? Se inscreve, curte, compartilha, ajuda o canal Valor e Riqueza a crescer. Para entendermos o contexto geral, o porquê que há essa divisão entre norte e sul, teremos de voltar no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em Porto Seguro, Bahia. Durante a colonização, o Nordeste e o Sudeste foram explorados devido ao clima ideal para a produção de cana-de-açúcar, valiosa na Europa. Até 1800, outras regiões foram menos relevantes. O Nordeste destacou-se até o século XVIII, mas a competição com Cuba e Porto Rico prejudicou a produção de açúcar. Surgiram então novos ciclos, como a mineração do ouro em Minas Gerais e o café no Sudeste, concentrando a economia ao sul, enquanto o Nordeste foi esquecido. Mas não só fatores históricos podem explicar a discrepância entre as regiões. A presença da floresta amazônica na região norte, que possui 6 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, sendo que 60% dela fica no território brasileiro, dificulta o avanço das cidades para o norte, já que as construções e o desenvolvimento na região são limitadas exatamente pela floresta. Até hoje, existem apenas uma via terrestre que liga o Amazonas ao restante do país, a BR-319, que foi inaugurada em 1976 e mostra como ainda é frágil a infraestrutura presente na região norte. Uma coisa que valida ainda mais isso é a população dos estados do norte e a comparação com as suas capitais. O estado do Amazonas tem quase 4 milhões de habitantes e 2 milhões estão na sua capital, Manaus. E para ver como isso não acontece tanto no sul, Porto Alegre tem cerca de 1,5 milhão de habitantes e o Rio Grande do Sul tem cerca de 11 milhões de habitantes, mostrando que na região sul a população não está tão concentrada, enquanto que na região norte somente em suas capitais. E esses fatores históricos e geográficos fizeram com que a divisão sul se tornasse mais atrativa para o início da industrialização, o que aumentou ainda mais as diferenças econômicas em relação à divisão norte. Por isso, as regiões mais industrializadas do Brasil são o Sudeste, com cerca de 58% da indústria, e o Sul, com 19,6% disto. Bem diferente da região Nordeste, que tem apenas 9,9% da industrialização, e Norte, 6,9%. O Centro-Oeste fica por último, com bem menos que isso. Por isso, é fácil de se imaginar que grande parte das maiores empresas do Brasil, incluindo multinacionais como a Microsoft, estão sediadas no sul do país. São Paulo é sede de empresas como Petrobras e Ambev. Já o Rio de Janeiro abriga, além da Petrobras, empresas como JBS e Vale. Já Curitiba é sede do Itaú. Apesar de grandes empresas estarem presentes em várias cidades do país, um estudo criado pela Endeavor aponta que o índice de cidades empreendedoras no ano de 2022 mostrou que São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Vitória, Belo Horizonte foram as 5 cidades mais influentes e bem desenvolvidas com relação à presença de grandes
novas empresas. Todas estas estão na divisão sul e não na divisão norte. Mas o que leva as empresas a investirem mais na divisão sul? Os motivos são muitos, como a localização geográfica das regiões, que possuem fácil acesso a rotas comerciais e portos, fator que facilita a importação e exportação de produtos. Com isso, gera um mercado consumidor mais amplo, pois o poder de compra da população nessas regiões é muito maior do que na divisão norte do Brasil. Também existe a questão do capital humano, pois a mão de obra qualificada é muito maior, devido ao incentivo à educação, inovação e um ambiente de negócio melhor, já que a região possui facilidade de comunicação a instituições de pesquisa, parques tecnológicos e uma maior proximidade com outras empresas, o que atrai ainda mais as multinacionais para esta região. Com isso, a região norte ficou mais pobre, enquanto que a região sul ficou mais rica. A questão é que quando uma região se desenvolve muito mais do que a outra durante muitas e muitas décadas, a região mais próspera tende a ficar cada vez mais próspera, justamente porque as empresas e pessoas tendem a buscar região de maior desenvolvimento para se estabelecer, o que acaba prejudicando a região, justamente mais pobre no caso Nordeste. É uma bola de neve, onde empresas e pessoas buscando melhores oportunidades vão cada vez mais para as regiões mais ricas. Apesar da divisão norte ser rica em recursos naturais, a falta de investimento e oportunidade de emprego, falta de infraestrutura e acesso à educação, à saúde e serviços básicos como energia elétrica, água potável e saneamento, acaba afastando as grandes empresas. A fonte de renda dessas regiões é predominantemente agrícola, mas ainda assim falta investimentos para modernizar os processos das fazendas e o aumento da produção. Além disso, a falta de indústria dificulta o acesso a emprego formais. A má infraestrutura é um grande desafio para as empresas, pois a falta de pessoas qualificadas, estradas, portos e aeroportos aumenta o custo e os riscos de transporte e dificulta o acesso a matérias-primas, e todos esses motivos impactam negativamente para o desenvolvimento da região. E aí, gostou de descobrir por que a região sul é muito mais rica do que a região norte? Se gostou, não deixe de deixar o seu like, comenta, curte, compartilha e coloca alguma observação que faltou colocar no vídeo e também sugestão para novos. Um abraço, pessoal, até a próxima!